Até mesmo depois de nós aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ser cristão, o orgulho continua tentando. O orgulho continua tentando a gente aceitá-lo como parte da nossa família, como parte do nosso dia a dia. Infelizmente, eu dizia esta manhã que o orgulho é como o pecado de mentira, afeta todos nós. Deus nos abençoa um pouquinho mais e a gente acha que é o tal. Porque temos um carro bonito, porque compramos uma casa, porque adquirimos uma roupa bonita, porque Deus nos deu olhos bonitos, porque achamos que o nosso cabelo é bonito, porque Deus nos deu filhos saudáveis, porque Deus nos abençoou com uma voz, porque Deus nos abençoou com alguma coisa. Dentro de nós nasce o orgulho. Ao encararmos a nossa fraqueza, nós entendemos que todos nós podemos cair nesse pecado terrível. E será muito mais fácil resistir o orgulho se entendermos quão mal é este pecado. Por isso nós vamos hoje examinar algumas características comuns nestes 7 pecados mortais. Quando eu falei de ortodoxia cristã, algumas pessoas não entendem o que eu quis dizer com isso. Ortodoxia cristã são as doutrinas que as igrejas cristãs têm como base. Ortodoxia cristã, por exemplo, dita que Deus é um só. A ortodoxia cristã, por exemplo, diz que Deus é um só e que se revelou através da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Trindade. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Ortodoxia cristã, então, são as doutrinas que nos fazem cristãos. Mesmo as pessoas que estão na Igreja Católica Apostólica Romana, eles têm essa ortodoxia cristã. Infelizmente, eles não vivem, alguns deles, a prática delas e acrescentam outras coisas, mas essas doutrinas são bases da igreja cristã, que a igreja católica faz parte, que a igreja protestante faz parte. E quando a igreja se reuniu no início, no berço da igreja, eles se reuniram e disseram o seguinte: esses pecados, eles são mortais por algumas razões. Deixa eu falar um pouquinho de algumas razões que nos faz ver esses pecados acima de todos os pecados. Pensamentos iniciais sobre os 7 pecados mortais. Primeiro, todos os pecados são errados, mas alguns causam mais danos que outros. Todos os pecados são errados, mas alguns causam mais danos do que outros. Quando a gente fala de pecado, nós definimos pecado como errar a marca. A marca é o padrão de Deus para a nossa vida. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Mateus, e o livro de Mateus foi o assunto do nosso IBMP dessa semana, e estudando o livro de Mateus, a gente vê que Jesus, no livro de Mateus, principalmente no Sermão da Montanha, ele apresenta um padrão de vida muito alto. As bem-aventuranças, Jesus começa dizendo: bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos de coração. E você começa a ler o Sermão da Montanha e você ouve Jesus falar: ouviste o que foi dito ao antigo, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que vocês devem amar os vossos inimigos. Ouviste o que foi dito aos antigos que você pode divorciar, mas eu vos digo que se alguém olhar para uma mulher, no seu coração já adultera com ela, e se a pessoa largar a sua esposa, ela adultera contra ela. E Jesus começa a falar no Sermão da Montanha e ele termina dessa forma: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não tem ninguém aqui que lê o Sermão da Montanha de coração aberto que não diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Não tem ninguém aqui que lê o Sermão da Montanha que diz: eu posso viver tudo que está aqui. E principalmente se a pessoa disser eu posso, quando chegar no último versículo, ela se arrebenta quando Jesus diz: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É impossível esse tipo de perfeição, a perfeição de Deus. Aí você diz assim: pastor, se é impossível, então por que Jesus manda a gente ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus?
É porque Jesus está estabelecendo um padrão. E porque nós não podemos chegar no padrão, não diminui o padrão. O padrão é perfeição. Ainda não chegamos lá, mas estamos caminhando para lá. Sei que eu não sou o que devo ser, mas graças a Deus eu sou melhor do que eu era. Quando nós chegamos na igreja, nós estamos num tipo de vida. À medida que a gente está na casa do Senhor, a gente vai deixando a palavra de Deus mudar o nosso ser. E um dia nós seremos como Jesus. Quando nós então falhamos nesse padrão, nós erramos a marca. E errar a marca é pecado. Agora, existem diferentes tipos de pecado. E a primeira coisa que eu estou dizendo é que todos os pecados são errados. Mas alguns causam mais danos do que os outros. Por exemplo, de acordo com a Bíblia, preocupação é pecado. Quando nós preocupamos ao ponto de ficarmos ansiosos, a Bíblia diz que isso é pecado, porque nós não estamos confiando em Deus. Mas esse pecado só causa dano àquela pessoa que está ansiosa e que se preocupou. Você não pode comparar preocupação, por exemplo, com o pecado da lascívia ou da ganância. Todos os dois são pecados, mas alguns, como diz aí, causam mais danos do que os outros. A segunda coisa que a gente vê é que todos os pecados são errados, mas alguns são absolutamente mortais. Os erros mortais que cometemos não só destroem a nossa reputação, relacionamentos, mas também nos fazem pessoas prisioneiras. Pecados mortais geram outros pecados. Por exemplo, a ganância é um pecado mortal, pois nos motiva a roubar, a mentir, a oprimir os outros, a satisfazer as suas demandas. Então, quando uma pessoa é gananciosa, ela começa a não só cometer o pecado da ganância, mas encadeia uma série de outros pecados que causam danos terríveis a ela e a outras pessoas, e por isso esses são absolutamente pecados mortais. A inveja, por exemplo, é um pecado mortal, porque cria suspeita, violência para alcançar o que quer. A lascívia é um dos piores, porque não só a lascívia é ruim para a pessoa, mas a lascívia desumaniza e coloca o eu acima de qualquer coisa. Se não cessar, esses pecados mortais são como chupa-sangues na nossa vida. Cada pecado mortal gera até mesmo consequências sociais terríveis, tais como pornografia, que é um pecado terrível, que começa com a lascívia e vai desumanizando a pessoa, e a pessoa vai tendo sexo virtual, e a pessoa vai vivendo num mundo que não existe. Glutonaria, por exemplo, abuso de substância química, terrorismo, violência, indiferença ao sofrimento dos outros, discriminação e etc. Esses pecados são mortais por essas razões. Terceiro, todos os pecados são errados, mas os pecados mortais podem fazer outros tão miseráveis como nós. Alguns atos de desobediência podem trazer consequências para nós, mas pecados mortais vai muito mais além. Solomon Skimmel, no livro chamado Os 7 Pecados Mortais, disse o seguinte: todos nós, de uma forma ou de outra, lutamos constantemente com o pecado. Ouça as palavras desse homem. Todos nós, de uma forma ou de outra, lutamos constantemente com o pecado. Embora a raiva não automaticamente nos faz homicidas, e a nossa lascívia não nos faz estrupadores, e a nossa ganância e inveja não nos faça criminosos, esses pecados, juntos com a glutonaria, arrogância e preguiça, geralmente fazem os que vivem conosco miseráveis. O meu objetivo nessa série de mensagens, juntamente com os outros pastores, é de alguma forma encarar as nossas fraquezas. Eu disse na semana passada, quando nós estávamos ministrando ao grupo do altar, algo muito importante. Nós saímos de uma série de mensagens sobre avivamento. E nós queremos avivamento. O pastor Max fez a pergunta hoje: quantos estão em avivamento? Alguns hesitaram, levantaram as suas mãos, talvez não sabendo qual é a definição dele para isso, mas eu entendi a pergunta do servo de Deus. E eu creio que a nossa igreja está caminhando para uma dimensão maior do Espírito de Deus em nossas vidas.
Não acho que é coincidência